Boa noite a todos. Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo nos envolva. Nestes minutinhos que vamos discorrer sobre o Evangelho, sobre as nossas vivências, há dois pontos bastante interessantes que precisamos nos ater a eles. São duas datas. A data de entrada através do berço e a de saída através do túmulo. Uma com tanta receptividade, alegria e festa, e a outra com uma relativa tristeza, uma sensação de que até nunca mais. Às vezes a gente tem assim uma sensação de que fizemos pouco, amamos pouco, abraçamos pouco, precisaríamos de ter mais tempo. A gente já começa, às vezes, até a analisar os nossos erros de antemão. Mas entre essas duas datas, entre berço e túmulo, nós vamos fazendo a coisa acontecer. Nós temos pensamentos próprios, sentimentos próprios, capacidade de escolha. Neste inteirinho de escolha, é preciso que a gente conheça para fazer uma escolha com sabedoria. Quando não, e assim nós vamos caminhando lentamente, passo a passo, cometendo acertos, erros, ganhando às vezes perdendo, porque a vida é assim. A gente não só ganha. Na vida a gente ganha e perde. Muito embora no perder tem também uma didática muito especial. Quando perdemos, é algo que nos faz refletir. Por que perdemos? Ninguém gosta de perder. Perdi por alguma falha. Onde está? Então, muitas das vezes, o que consideramos uma perda, a longo prazo, pode ser um grande ganho. Se temos sentimentos, todos temos. E esse aí é uma área muito sensível nossa. É onde dói. É onde gera pensamentos. É onde tomamos decisões, às vezes, e muitas das vezes precipitadas. Nessa convivência não agradamos a todos. Temos que fazer algo, todos fazem. Todos fazemos alguma coisa. E precisamos, entre o certo e o errado, fazer assim uma espécie de uma busca, de uma importação do certo para o nosso coração, para o nosso raciocínio, para que não venhamos a ser assim prisioneiros das armadilhas que o erro nos induz. É muito sedutor o erro e seus atrativos. Às vezes a gente sabe que não é certo, mas alguma coisa em nós fica assim, querendo pagar para ver. Vai doer. Ah, mas isso não mata ninguém, vou experimentar. Mas é um experimentar que já conhece, já sabemos. Nós estamos em um nível evolutivo que já sabemos, temos condições de discernir, de separar o certo do errado, de oferecer uma resistência ao arrastamento da reincidência nos erros, para que nós possamos construir um destino mais ameno. Porque sabemos
linkados às ações do presente. É agora que nós construímos um futuro diferente. Não tem como ir lá atrás para consertar. O que foi feito, está feito. Agora nós podemos, por nossa vez, procurar errar menos ou não errar. Chegaremos a um ponto de zerar os erros. Mas enquanto houver em nós imperfeições, nós seremos vigilantes, teremos que ser vigilantes para com os nossos sentimentos, para com os nossos pensamentos, com as nossas palavras e com nossos atos. Porque nós vamos, de uma certa maneira, caminhando numa direção e a própria direção nos causa um desconforto, pedindo que a gente mude o rumo. O que estamos fazendo, na direção que estamos indo, talvez nos endividaremos. É preciso mudar. E agora nós vamos mudar essa direção embasado em quê? Em autoconhecimento. Precisamos buscar esse conhecimento através da literatura que abraçamos, a literatura espírita. 2 exemplos que estão aí nessa literatura, sobretudo nas obras de André Luiz, que fala sobre todas as coisas, obsessão, assassinato, compromissos não realizados, não é? Essas trapaças, tapiações, veacaria, realidade, essas coisas. Nós temos tudo isso agora diante de nós para que nós possamos trabalhá-las. Eu convivo com alguém que tem sentimento igual ao meu. Se pisar no meu pé, vai mexer no meu sentimento. E isso me diz o quê? Que se pisar no pé dele, vai mexer no sentimento dele. E essa coisa desarma aí é uma bola propulsora que faz com que o nosso melindre aflore. Nos colocamos de vítimas imediatamente. Condenamos o culpado assim na nossa intimidade. Às vezes ele nem sabe que está condenado pelo nosso emocional. E isso é ruim para nós. Estamos agindo de uma maneira errada, atraindo para nós energias tal qual. Porque quando exteriorizamos, quando nós estamos vibrando numa determinada sintonia, essa vibração alcança as outras afins. E aí ela volta multiplicada. Então, na construção do nosso destino, nós precisamos, assim, na nossa caminhada, de vez em quando, deixar cair uma sementinha de flor, simbolizada pelo bem que fazemos. Porque amanhã, de repente, nós voltaremos a encontrar essa bondade que praticamos. E ela fica em nós, porque não é entre eu e a pessoa que recebeu a bondade que pratiquei. É entre eu e Deus que vê tudo que faço. Cativar alguém é algo tão extraordinário que nos tira do isolamento. Uma pessoa grata por uma bondade, ela pode estar onde estiver. Nós estaremos juntos. Pode estar do outro lado do planeta, mas não estamos sós. Porque nós estamos ligados por um ato solene de bondade. E a bondade fica na nossa mente. De vez em quando ela vem à baila, assim, e a gente lembra, e às vezes até aquele ar de satisfação. Porque tivemos a oportunidade de estar no caminho de alguém e ser, naquele momento, companhia.
Nós somos remédios uns dos outros. O que eu faço a alguém não é a alguém que eu estou fazendo. Eu estou desenvolvendo as minhas possibilidades. É entre eu e Deus. E muito grato por ter essas pessoas maravilhosas do meu lado. Porque um dia isso pode se transformar. A gente muda pelo tempo e circunstâncias. Nós passamos a habitar na saudade daquela pessoa quando ausente estamos. Ela vem para o meu mundo íntimo e faz parte da minha vida. Jesus fala, olha, os meus discípulos serão na terra reconhecidos por muitos que amaram. Todos sabemos que é fácil amar as pessoas que gostamos. Mas temos uma dificuldade enorme de amar as adversidades. Se alguém nos agride, nos prejudica, a gente passa um tempão com mágoa. Tentando até trabalhar isso, né, Tassiano? A gente começa a trabalhar isso na nossa cabeça. Eu não posso ficar guardando mágoa. Ainda mais espírita que eu sou. Posso guardar mágoa, mas a mágoa está aqui. Então a mágoa está... O que está errado é o outro, que eu estou com mágoa dele? Não, o que está errado é eu que estou com a mágoa. Eu preciso estar assim desperto para mim. Porque de mim não pode sair nenhuma maldade contra ninguém. Nem pensar. Se sair de mim, tem que ser bondade. Precisamos estar desarmados de más intenções. E nessa convivência, construímos as nossas mais sinceras e profundas amizades. Mas também podemos distanciar através do mau proceder. E no momento em que procedemos errado, entre nascimento e desencarne, tudo isso é acumulado na contabilidade divina em meu favor ou contra. Vai chegar um dia que a gente vai reconhecer as oportunidades que tivemos com as pessoas que desprezamos. E às vezes desprezamos essas pessoas no nosso lar. Às vezes a gente tem vergonha, medo até de procurar, puxar conversa com uma pessoa que rompeu o diálogo conosco. Moramos na mesma casa, mas não estamos conversando. E aí a gente fica esperando que o outro inicie o diálogo. E o tempo vai passando. E a gente nunca sabe qual vai ser a última vez. A gente nunca sabe se a despedida já aconteceu. A gente não sabe se amanhã estaremos aqui na convivência. Então, olha que coisa assim, extraordinária. Deus, de bondade, o que ele faz? Criou um mecanismo para quebrar esse gelo. A gente recebe um amigo com sorrisos, com gentileza, com elegância. E sabemos que aquela visita extraordinária vai embora daqui a pouco. Aí Deus, na sua sabedoria infinita, nos ajudou, então, com como receber um inimigo e permanecer com ele. A esposa chega para o marido e fala, bem, sabe o que é? Não veio esse mês ainda. Ele fala, o quê? Não veio. Estou preocupada. Preocupada com o quê? Acho que pode ter acontecido. Fala logo, você está grávida? Acho que sim. Nossa, que legal, então vamos na farmácia comprar. Não, já comprei. Aí o que que deu? Deu positivo. Ah, então, você papai, você vai ser mamãe. E aí agora vai ser o quê? Azul ou cor-de-rosa? E quem está vindo? Será se é um grande amigo do passado? Ou será se é um inimigo do passado que está chegando agora para uma convivência mais íntima?
Segundo Chico Xavier, ele diz que, no momento, os clãs familiares são mais em regime de resgate por necessidade de convivência, é mais expiatório do que provacional. Então a gente recebe assim com tanto carinho aquele inimigo, não é? Na literatura espírita, a gente estuda muito os mecanismos da encarnação. A gente vê muito esse lado de como as coisas se dão. O porquê disso, o porquê daquilo. Quem são os nossos filhos, nem o que foram e nem o que serão. No entanto, gostamos tanto, amamos tanto a eles como se fosse parte de nós mesmos. A tal ponto que o amor de uma mãe por um filho é tão grande, considerado o maior amor que um ser possa ter por um outro ser. Viu como que Deus tem uma régua especial que mede direitinho a nossa capacidade de acolher um inimigo? Quando a gente olha, já viu? Que coisinha linda! E é linda de verdade. Só não podemos é ficar curioso, querer ir lá no passado para saber quem fomos. É melhor a gente começar a partir de agora, olhar o nosso sentimento, porque o dia que a gente estiver para baixo, o dia que a gente estiver assim, baixo astral, a gente busca a força que já existe em nós através da oração. Quando você faz uma prece, observa o seu mau humor naquele momento, aquela coisa que também está incomodando, e aí a gente faz uma prece, pedindo a proteção do alto. E aquela prece nos religa na força que já existe em nós. Nós nascemos com a força. Tinha um desenho na antiguidade aí, falava assim, eu tenho a força, ri mesmo. Nós temos essa força. A gente dá conta de perdoar, a gente dá conta de compreender, só precisa querer. Só precisa querer pensar mais, raciocinar mais, para compreender. Quando a gente compreende, o que estava pegando suaviza. Alguém está depondo contra mim, falando coisas que eu não fiz. E eu sei que eu não fiz. Essa pessoa que nem sabe que eu não fiz, mas está falando que eu fiz, ela precisa mesmo é de quê? Merece o quê mesmo? Compaixão, compreensão. É alguém que não sabe nem o que está falando. E eu sei porque é comigo. Ela falou que eu fiz, eu não fiz. Ou talvez ela pensou, ela entendeu o que eu fiz. Porque muitas das vezes, quando falamos, é um ato, é uma ação, a pessoa que ouve reage. E nessa ação de falar e na reação ao ouvir, o mais importante é o que a pessoa entendeu. É mais importante do que o que você falou. E precisamos conhecer a pessoa com quem falamos. Porque tudo tem um momento exato, a hora certa de falar, não é? Quando falar, como falar. Às vezes a gente está certo e a pessoa precisa ouvir. Mas se de repente eu vou chegar e falar, é assim, a pessoa vai se sentir humilhada. Ao invés de eu ganhar essa pessoa, eu expulsei essa pessoa do meu meio. O meu espaço parece que ela não aceita mais. A minha energia agora expulsa ela. Só de eu chegar por perto, ela já dá vontade de sair. Eu falo ela, mas pode ser ele, né? Ela, a pessoa. Então, quando a gente vai falar uma coisa, precisa saber se essa coisa que a gente vai falar é tão urgente e se tem que ser agora. O Chico fala, através do Emmanuel, que se a nossa verdade for deixar um desconforto para outra pessoa, no sentido de humilhá-la, é melhor guardar a nossa verdade para uma outra oportunidade. O silêncio, nesse momento, segundo a espiritualidade, é uma das maiores caridades. Se estamos com alguém, qualquer relação, seja íntima, seja profissional,
social, qual que seja. Se nós estamos nessa relação, nós temos que fazer uma diferença. Nós temos que conquistar. Nós somos conquistadores natos. Só porque tem uma hora que a gente quer, assim, sobressair. Queremos impor a nossa verdade, o nosso ponto de vista, e muitas das vezes a gente pode ter um pouquinho de paciência. Deixar para comentar ou nem comentar isso depois. Precisamos criar uma força para nos calarmos e esquecer. Porque as pessoas não são perfeitas, tal qual a nós. Vocês, a hora que alguém que estiver com o relógio aí, a hora que vê o tempo aí, faz assim uns 5 minutos para mim, que já não estiver aí. Então, dá um sinal aí, faltando uns minutinhos, tá? Entendeu que amanhã, na hora da despedida, do para sempre, do até nunca mais, que o Espiritismo veio falar que não existe, é simplesmente um até breve, nos encontraremos. A gente vai chegar assim no momento de ver que o nosso luto está impregnado de consciência pesada. Porque a gente não elogiou na hora certa. A gente não compreendeu. É nas horas difíceis. Sabe aquelas horas assim de dor? É nesse momento que a gente constrói os mais genuínos vínculos de amizade que é sempre. Diz o Emmanuel que entre aquele que ajuda e o que é ajudado, abre-se um acesso que não fechará nunca mais. E às vezes até a gente tem medo de ajudar alguém, e esse alguém começar a correr atrás de nós querendo mais ajuda. Parece que a gente tem medo de que se tornem fregueses. Mas é isso, é preciso ter esse acesso. Não é uma questão de ficar freguês. Às vezes a pessoa tem uma capacidade de aprender pequeno. Você ensina, aí um pouquinho a pessoa está te fazendo a mesma pergunta. Das duas, uma. Ou eu ensinei mal, ou essa pessoa tem uma dificuldade. Se ela tem dificuldade, ela merece, então, nesse momento, uma maior dedicação da minha parte. Porque há 3 coisas que a gente precisa considerar. Gravíssimas. A pessoa que não sabe, não pergunta. Sério. A pessoa que sabe e não ensina. Olha que coisa complicada. A pessoa sabe que deve ensinar e não ensina. E a pessoa que sabe que não pode fazer o errado e faz. Então, essas 3 coisas a gente tem que ter na cabeça. Se eu não sei, eu pergunto. Se eu sei, eu ensino. E eu vou praticar. É preciso que a gente aprenda a praticar aquilo que a gente acredita, aquilo que a gente fala. Porque, de repente, a gente está em uma caminhada servindo de exemplo para outros. É nessa caminhada nossa que a gente vai assim mostrando quem somos nós. E grande não é aquele que resiste, grande é aquele que renuncia. Eu renuncio em favor do seu bem-estar. Muito embora eu queira muito. Mas eu prefiro você feliz do que eu satisfeito. Se der para ter as 2 coisas, maravilhoso. Mas se não der, eu fico com a sua felicidade. Porque esse nível de compreensão irá nos libertar de vínculos egoísticos, irá sublimar as nossas vibrações ao ponto de que aonde a gente estiver, reina a harmonia. Porque já está uma proibição de que coisa ruim não sai de nós. E qualquer mal-estar
nós linkamos, nós pedimos em oração, né, em contato com a força que já existe em nós, para que nós possamos ultrapassar essa provação. É uma virtude. Em o Livro dos Espíritos diz que existe virtude sempre que existe, voluntariamente, uma resistência ao arrastamento dos maus pendores. Então, a gente sabe que errou. E a gente fala assim, olha, eu vou me justificar para mim. Porque dói. Consciência dói. Perturba. E é toda hora. De noite, meia-noite, madrugada. Se acordou, aquela coisa está na cabeça. Então, eu vou me justificar. Eu não estava num bom dia. Não foi um bom momento meu. Eu vacilei. Pronto, nós já estamos aqui agora com as regras. Quando alguém errar, ele não está num bom dia. Não está num bom momento. Ele vacilou. Pronto, não tem que ficar com raiva. Eu só preciso compreender que não era um bom momento do outro, assim como não foi para mim, naquele dia, um bom momento. Porque, às vezes, em um segundinho qualquer, a gente pronuncia uma palavra que ela irá nos escravizar pela vida inteira. Às vezes, alguém pode ficar machucado, ferido, por uma encarnação inteira. Ao ponto de, só de ouvir o nome, a pessoa já se sente mal. Se estiver em qualquer lugar e aquela pessoa chegar, a outra já está caindo embora. E, na verdade, são oportunidades para nós superarmos a nós mesmos. A partir de agora, que já me comprometi em errar menos, a partir de então, eu preciso me policiar. As palavras são minhas, enquanto calado. Palavra falada me representa. Pode gerar o que mesmo? Um soerguimento ou um afogamento. Empurrar alguém que já está no escorregadio para o fundo do poço. E olha que quando se mexe com sentimento, é tão sério que você pode confundir as pessoas. Ou ficar confuso diante das pessoas. Suicidou? Como? Alguma coisa lá no sentimento dele foi tão forte e ele não teve assim raciocínio naquele momento e a coisa saiu do controle. Mas enquanto na convivência, essa pessoa pode estar perto da gente, coçando a cabeça, andando para lá e para cá e querendo conversar. E cadê nós? Cadê nós? O que é que eu estou significando na vida dessa pessoa que está em aflição no meu espaço? Madre Teresa de Calcutá diz o seguinte, que a pior das doenças, das mais terríveis, é nunca ser nada na vida de ninguém. Então, a gente temos uma oportunidade de estar no mesmo lar, na mesma escola, no mesmo trabalho. É comum a gente ver alguém que está em dificuldade. E, às vezes, em dificuldade com coisas que a gente resolve. Porque amanhã nós seremos lembrados pelo bem que fizemos. Eu tenho um irmão que ensinou um cobrador de ônibus a dirigir e ele passou a ser motorista de ônibus profissional. Hoje está todos aposentados, meu irmão e ele. Mulher e uma filha, e um filho, um neto, batendo no peito. Que um dia alguém, e outra, hein? Meu irmão perguntou para ele, você não tem vontade de ser motorista para ganhar mais? Ele, tenho, eu vou te ensinar. Então ele fala, batendo no peito. Uma pessoa que me viu, se interessou por mim, e é meu amigo, meu melhor amigo. É ele. Que olhou e falou assim, esse cara pode ganhar mais. E eu vou ajudar.
e ajudou. Ele aprendeu, tornou-se motorista profissional, e Emmanuel diz, a pessoa que ajuda e a pessoa que é ajudada, entre eles, abre-se um acesso que não fechará nunca. E nós temos uma oportunidade. A primeira pessoa de quem devemos desconfiar é de nós mesmos. Por que, que a minha dor é tão doidinha? Por que, que eu sou tão melindrado? Tudo que faz me contraria. Ué, na minha casa espírita só tem gente incompreensível, tem uns metidos lá. Nossa senhora, quer ser dono da razão. E não é só um, não. São vários. Uai, peraí. Como é que é? Você está no lugar errado? Eles estão no lugar errado? Tem que ser santo para te agradar? Então vamos desconfiar de nós mesmos. Vamos tirar umas férias de nós e vamos começar a olhar para os lados. E ver que eu erro e ele erra e a gente cometendo erro. Vamos aprender um com o erro do outro a não errar mais. E assim o dia da despedida não vai ser um até nunca mais. A gente vai estar lá naquele... A gente estaremos naquele momento de luto, de despedida. Sabendo que não foi não, é um grande amigo que está retornando. Amanhã nós iremos encontrar. E vamos encontrar com alegria. Nós vamos encontrar de cabeça erguida. Porque erramos, mas nos desculpamos. A gente fez o melhor que pôde. Estávamos na mesma luta. Com a governança da lei que rege a matéria. A gente sente fome, sente frio, sente todas as necessidades, né, de uma alma ligada ao corpo físico. Quando voltamos para o mundo espiritual, desligados desse corpo físico, a nossa visão é melhorada, as nossas percepções são melhoradas. A gente tem condição de compreender os que estão encarnados e, inclusive, lá no mundo espiritual, se esforçarmos aqui, nós chegaremos lá no mundo espiritual, entendendo que o erro do outro aqui foi por coisa à toa. E por coisa à toa a gente não despreza ninguém. Pode ser que aquela pessoa, pode dar-se, que aquela pessoa tida como inimigo venha a ser um espírito amigo. E ao desencarnar, a gente vai encontrar com ele e falar, o que você está fazendo aqui? Eu estava sempre junto com você. Então, gente, vamos deixar uma boa impressão. Porque uma coisa assim que mais assusta a gente é um definitivo. E nada é definitivo. Nos reencontramos para continuar a caminhada. Cada vez que fazemos uma coisa errada, marcamos, requisitamos da providência divina um momento reparador. Aquelas pessoas que devemos muito a elas, ou que elas nos devem muito, Deus traz tudo e bota tudo no plano familiar. Mas um dia, aquela data de nascimento e a outra data vão estar escritas em algum lugar. Será logo esquecida. Por alguns dias, alguns lembram. Mas depois, fica ali aquela data, as duas datas, sem nenhuma importância. O importante são as coisas que adquirimos para a alma, o que fizemos de nós. Vamos então deixar as nossas marcas de bondade, colocando bondade na bondade que fizemos. Muita paz a todos. Era esse o nosso recado e até breve.